Olá, pessoal! No conteúdo de hoje, nós vamos tratar sobre ações descontadas. Se você quer ficar por dentro desse conteúdo, não saia do vídeo e fique até o final. Eu sou a Caritza Moreira e faço parte do time de análise da VG Research. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, que todas as semanas nós da equipe de análise da VG Research vamos trazer conteúdos valiosos sobre o mercado financeiro. Então vamos lá? Você que é investidor iniciante ou até mesmo quem não é, mas que busca se aprofundar e ter por base a análise fundamentalista, já deve ter escutado falar sobre ações descontadas. Afinal, você quer rentabilizar a sua carteira. Então, o que são ações descontadas? De fato, elas existem? Como é que eu encontro? Nós vamos ficar sabendo no vídeo de hoje. Então, vocês com certeza escutam, comprem ações baratas, as ações estão baratas, as ações estão descontadas, a ação X está com preço de promoção. Diante de toda essa crise, a bolsa está barata. Mas então, o que são efetivamente ações baratas e como é que eu vou identificá-las? Para isso, eu vou trazer só um exemplo para vocês que poderia ser de qualquer ação. Para esse vídeo, eu escolhi as ações da Tupy, que é uma empresa do setor automotivo, que, conforme quem é cliente da VG Research, sabe que esse setor tem passado por bastante oscilações, derivado da crise que ele tem vivido de semicondutores e também de outros fatores macroeconômicos que impactam esse setor como um todo, o que, por consequência, também traz impactos negativos para as empresas que estão expostas a esse segmento. A Tupy, lá em meados de 2022, março, abril, mais ou menos, só a título de exemplo, ainda estava no auge da sua crise. A crise semicondutora estava muito aguçada, os resultados ainda estavam pressionados, mas a gente percebia que o mercado ele estava pressionando essa companhia especificamente, além do que os seus fundamentos exigiam. Como assim? Pelos fundamentos da empresa, diversidade geográfica, mix de produto e pela entrega histórica dela, a gente percebia que com o avanço, com a melhora do setor, seria uma das companhias que vinha aí a se recuperar rapidamente em comparação aos seus pares. Então, aquele preço que ela estava lá em abril, março, no auge da crise, não condizia com os seus fundamentos, sobretudo de médio e longo prazo e até ser considerado de curto prazo, levando em consideração essa melhora, essa correlação que ela conseguia aí com o setor. Então, a gente percebe em uma análise gráfica bem simples que se o investidor conseguiu identificar o quanto essa empresa estava barata, fundamentalmente falando, e após a recuperação, que nem foi tanta do setor automotivo, que ainda está sofrendo, com certeza conseguiu rentabilizar a sua carteira com esse ativo. Esse foi apenas um exemplo, mas eu poderia citar tantos outros da Bolsa de Valores brasileiras como exemplo de ações baratas. E respondendo à pergunta, se ações baratas existem mesmo? Sim, elas existem. E quando é que elas existem? É simples, é quando o preço do ativo ele é menor do que o seu valor, ou seja, quando o mercado está pagando bem abaixo de quanto vale efetivamente aquela companhia em termos de fundamentos. E quando essa diferença ela está mais assimétrica do que historicamente falando, diz-se que a ação ela está barata. Então, se você conseguir identificar essa lacuna, essa oportunidade, você conseguir, de fato, saber quando uma ação ela está destoando entre valor e preço, então você conseguiu identificar uma boa oportunidade. Ou seja, você está diante de uma empresa barata. Mas espera aí, Caritza, como é que eu faço para identificar quando uma ação está barata? Bom, o conceito de ação barata é simples, mas você precisa aprofundar o seu conhecimento, a sua análise, para que você venha identificar se uma ação de fato ela está barata. Então, primeiro você precisa identificar o motivo do desconto. Como assim? Você precisa saber, se perguntar, o que estaria levando aquele papel a apresentar tanta simetria entre valor? Será que de fato é um pessimismo do mercado? Ou são os resultados de fato que estão
ocasionando essa pressão no preço da companhia? Ou será que a empresa tinha um valor muito alto da sua cotação, era muito valorizada, mas perdeu fundamentos em virtude de uma fraude, por exemplo? Então, você precisa identificar quais são os motivos daquela queda no preço da ação. Por exemplo, um caso recente que foi o das Americanas. Se você olhar historicamente, a empresa estava ali, vamos dizer, uniforme, mantendo-se todos os fatores constantes das varejistas e etc. A empresa ali estava no seu preço normal, no seu preço histórico, até vir o escândalo acerca dos seus resultados. O que aconteceu? A ação derreteu. Se o investidor chegar lá olhando graficamente para os seus múltiplos, para o seu preço e não for verificar o que exatamente ocasionou aquela perda de valor, a ação está barata. Claro que não, né, gente? A companhia ela se desvalorizou em virtude dos fundamentos dela, em virtude dos demonstrativos que não estavam refletindo a realidade. Então, com isso, o investidor acabou que justificando no seu preço aquelas inconsistências, aquelas informações inverídicas dos seus demonstrativos no próprio preço da ação. Então, você precisa identificar o que estaria levando aquela companhia a apresentar aquele preço. Um ativo também ele pode estar descontado devido a alguns problemas que não possibilitem que a empresa retorne ao seu curso normal. Sim, com certeza. Pode ser que a empresa entre com um processo de recuperação judicial e ela não consiga reverter os seus resultados, ela não consiga trazer um resultado positivo e acabe que afundando mais ainda. É possível. Tá? Então, por isso a necessidade de identificar o motivo desse desconto. O desconto também ele pode ser oriundo de alguma notícia, fato relevante que o mercado não tenha gostado, ou mesmo por questões macroeconômicas. Por exemplo, saiu a determinação, o aumento, a diminuição da taxa de juros. Algumas empresas que são mais expostas a essas taxas de juros acabam que oscilando junto com essas notícias. Saiu algum fato relevante da aquisição de uma empresa por outra, da incorporação de uma empresa por outra. O mercado ele pode não ver aquela notícia como positiva e acabar se desfazendo do papel, o que vai, consequentemente, trazer redução do seu preço. Então, seria identificar os motivos que estão levando àquele desconto da ação. E se você conseguir identificar esses motivos, você vai conseguir identificar uma ação barata. Outro ponto é que vocês precisam conhecer a análise fundamentalista. Como o próprio nome já está dizendo, são os fundamentos da empresa. Você precisa entender como é que aquela empresa se mantém em pé, como ela gera valor, como ela destrava o seu valor, como ela ganha dinheiro, como ela gera fluxo de caixa. Você saberá identificar o motivo do desconto da ação e dessa forma você vai saber realmente se é uma boa oportunidade. Como eu citei lá atrás, se for o caso de uma empresa que tem aí algum motivo, algum fundamento que faça com que o seu preço não retorne, mas os preços históricos. Então, foi se utilizando da análise fundamentalista que você chegou a essa conclusão. Então, para isso, você precisa entender qualquer empresa, como ela gera receita, como está o seu resultado operacional, custos, despesas e lucros, seja historicamente, seja comparando com outras empresas. E, no geral, saber identificar a geração de fluxo de caixa futuro, ou seja, como estão as expectativas de geração de rentabilidade, dizer em outras palavras mais simples, daquele investimento na empresa, tá? Você precisa identificar quais são, tá? Como está a geração de fluxo de caixa futuro para aquela empresa. E isso você vai fazer por meio da análise fundamentalista, entendendo de fato como estão os números, como eles se comportaram historicamente e como estão daqui para frente, tá? Outra questão que vai ajudar vocês a entender os fundamentos da empresa e chegar à conclusão se a empresa está de fato descontada é a análise dos indicadores. Como o próprio nome já está dizendo, ele vai lhe trazer um direcionamento, um indicador sobre aquele sobre aquela determinada ação que você está analisando. Então, diversos indicadores vocês podem utilizar e há diversos desdobramentos, como por exemplo, preço-lucro, valor patrimonial, EV/EBITDA, são indicadores que vocês
podem estar se utilizando para verificar se uma empresa está cara ou barata. Por exemplo, uma empresa está negociando a uma vez o preço-lucro. Historicamente, ela já negociou até 10 vezes esse indicador. O que isso significa? Em relação aos seus pares, ela está cara, ela está barata, é a média do setor. Então, há diversos indicadores que você precisa tomar como base para essas suas análises. Um indicador, uma determinada empresa está com preço-lucro de 11 vezes o preço-lucro dela. E aí, eu considero caro se eu for considerar o custo de oportunidade, se levar em consideração outro ativo do setor que está negociando a um indicador bem mais interessante. Então, são essas análises que vocês precisam fazer para identificar se de fato a empresa está barata. É fazer análise fundamentalista, se utilizar dos indicadores para que você não venha incorrer no erro, saber identificar de fato os motivos concretos daquele desconto e assim estar aproveitando ali a promoção do mercado financeiro. Então, vocês ainda se perguntam, existe um momento de adquirir ações com desconto? Bom, sempre vai existir esses momentos para vocês adquirirem ações com descontos. Basta que vocês analisem essas questões que foram faladas anteriormente. O motivo, análise fundamentalista e ainda se utilize dos indicadores. O fato é que há outros momentos que aguçam mais ainda essa simetria de preço e valor em relação aos ativos. Que momentos são esses? Tempos de crise, reestruturação da empresa, pessimismo dos investidores. Então, esses são alguns exemplos de momentos em que o mercado ele está bem aquecido para os descontos. Está uma onda de desconto, com muitos ativos que não estão precificados às expectativas futuras da sua geração de caixa, tá? Ou se está a negativa. Então, a todo momento, todos esses fundamentos, identificar os motivos, fazer análise fundamentalista, se utilizar os indicadores, eles são válidos. Agora, há de fato outros momentos que em períodos de crise, eles são mais aguçados. Por exemplo, há um setor que está em crise, como por exemplo o automotivo. Há empresas que sofrem mais do que outras. Há empresas que não conseguem se recuperar na mesma relação que o setor como um todo, mas já há outras que conseguem. Então, são nessas análises que vocês irão identificar se uma ação está barata ou não. Então, sempre vai existir, porque toda empresa, por mais que pertencente a um mesmo setor, ela possui uma dinâmica diferente e precisa de uma análise individual, que depois será feita também uma análise conjunta para fins de comparação. Aí vocês me perguntam, então por que eu deveria comprar uma ação descontada? É simples. Se você vai adquirir uma ação por um preço bem inferior ao seu valor, esse é o objetivo. À medida que o tempo for avançando, o seu retorno, a rentabilidade vai ser maior. Isso é fato. O seu objetivo sempre vai ser comprar por um preço menor do que o seu valor, ou seja, menor do que a valorização daquele ativo. Esse é o objetivo. Trazendo um outro exemplo, até de ação descontada, que poderia ser qualquer outra, né? Mas eu escolhi trazer um exemplo do setor de saúde, que tem sido um setor bem amassado desde a época da pandemia, são empresas em crescimento, o setor como um todo reestruturando, então eu achei interessante trazer só um exemplo, que seria o da Redditor. Então, a Redditor é a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil. Recentemente, ela fez uma aquisição da operadora de seguros SulAmérica, né? Ou seja, a Redditor fez a aquisição e incorporou a SulAmérica ao seu complexo econômico, ao seu negócio como um todo, tá? Mas acontece do outro lado, desse lado positivo que animou o mercado, do outro lado, o mercado, ele ficou meio desanimado com os negócios da Redditor. Por quê? Porque a empresa prometeu bastante na época do IPO, chegou com múltiplos bem elevados e acabou que ela não trouxe os resultados esperados pelo mercado. E o mercado acabou ali precificando essa expectativa quebrada. Com essa aquisição, tá? Com essa aquisição da operadora de seguros SulAmérica pela Redditor, o mercado veio a pressionar mais ainda os seus negócios. Ele estava precificando que a Redditor ia se desfazer da Qualicorp, queria ver ali uma ruptura, uma quebra ainda nesse modelo econômico das empresas como todos, porque a ANS ela ainda não tinha aprovado a operação, porque essas empresas de saúde elas têm todo
um melindre, questão de conflitos de interesse e etc. E o mercado ele estava precificando também essa quebra das empresas de um setor como um todo. Já não bastava se tratar de empresas em crescimento, também já tinha essa situação de todo esse imbróglio dessa aquisição, dessa incorporação da Sul-América pela Redditor. Só que a gente entendeu que o mercado ele estava precificando além dos fundamentos. Tudo bem que desde a época lá do IPO, ela já desvalorizou mais de 50%, foi uma valorização bem significativa, mas a preço de hoje, digamos do final do ano, que foi quando ela anunciou a aquisição da Sul-América e com todo esse imbróglio, a gente entendeu que o mercado estava precificando além dos fundamentos. Então, quem soube analisar a situação da aquisição, quem soube identificar as sinergias que poderiam ser capturadas, os benefícios que iriam trazer para todo o setor de saúde e, sobretudo, para a Redditor, então soube capturar um bom momento das ações. O mercado ele não estava de fato precificando esses fundamentos que viriam com essa nova aquisição. Então, só para entender alguns momentos, na Redditor, lá no final do ano, na verdade, meados do final do ano, vamos dizer assim, a Redditor chegou a 26 e pouquinho o seu preço, e quando foi aprovado pela ANS, fica com a Qualicorp, vai ser bom para a empresa como um todo, para todo o grupo econômico, o mercado veio aí a valorizar os papéis, tá? Não deixou de se tratar de uma empresa em crescimento, sim, não deixou, mas o fato é só mostrar como se o investidor tivesse capturado essa relação, essa simetria que estava acontecendo entre os fundamentos dela e o momento de preço, conseguiu trazer uma boa rentabilidade para a carteira. Mesmo que agora esse preço já esteja embutido a questão da aquisição, tá? Um outro exemplo, de uma maneira bem prática, só para mostrar essa simetria, que eu trouxe foi a BB Seguridade. Poderia trazer qualquer outra, mas só para ilustrar do setor de seguro, foi outro setor bastante pressionado desde a época da pandemia. E se a gente analisar o caso da BB Seguridade lá em meados de março, abril do ano passado, a gente percebe que o papel chegou na casa dos R$20. E se hoje a gente observar, ele está aí com menos de um ano, com mais de 50% de valorização. O que eu quero só mostrar é que desde aquela época, se a gente analisasse o histórico, se o investidor conseguiu identificar os reais fundamentos dos descontos, se o investidor conseguiu se utilizar de indicadores e verificar esses indicadores com os seus pares historicamente, conseguiu identificar um bom momento para o papel. E claro, se teve paciência, porque em menos de um ano, com certeza hoje está em uma situação bem confortável em relação ao papel. Tanto se manteve quanto se realizou a sua venda, por exemplo, enfim, vai depender da estratégia do investidor, mas foi apenas para ilustrar uma relação entre preço e valor de um outro papel. É isso, pessoal. Se vocês tiverem gostado desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e também deixar o seu comentário aqui abaixo qual tipo de conteúdo vocês gostariam que a gente trouxesse para vocês. Semanalmente, a gente vai estar divulgando novos conteúdos aqui no canal da VG Research, que com certeza vai ajudar na sua jornada como investidor. Abraços e até a próxima!